Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É um tema um pouco paradoxal no meio da igreja, um tema paradoxal até mesmo no seio da sociedade. As pessoas, elas acabam perguntando por que tanto sofrimento, né, dentro das famílias? Você sempre vê uma família se perpetuando e quando as gerações subsequentes começam também a tomar forma na sociedade, a buscar a se desenvolver, buscar a sua própria família, de repente os mesmos atos e as mesmas situações, os mesmos problemas da família anterior passa a agregar a essa nova geração. E hoje nós vamos tratar desse assunto à luz da palavra de Deus. O pecado, a maldição, ela é algo que vai permeando de geração em geração. Os filhos carregam a culpa dos pais. Os filhos carregam a culpa dos seus antecessores. O que a Bíblia ela diz a respeito disso? Como Deus ele aborda essa situação? Há um tabu. Muitos dizem que existem maldições hereditárias. Muitos dizem que não existe maldição hereditária. Muitos dizem que mesmo você caminhando em obediência a Deus, você pode ser sim alvo de uma maldição dos seus antepassados. Outros dizem que não, outros dizem que quando você está em obediência a Deus, esse mal ele é cortado pela raiz. E vamos ver o que a palavra ela nos diz acerca desse assunto, que é um assunto um pouco deturpado, até para aqueles que estão inseridos nesse contexto, vamos dizer assim, religioso, ortodoxo, né? Mas a palavra de Deus, eu sempre tenho dito aqui, que ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta para tudo. Basta nós buscarmos com humildade diante do Senhor, que Ele nos dará a resposta acerca disso. Vamos lá? Mas, antes de começar a discorrer sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma breve oração para que possamos ser inspirados pelo Senhor neste momento. Amém? Se você pode, eleve seus pensamentos a Deus junto comigo e vamos orar. Senhor, eu entro diante da sua presença agora pedindo sabedoria a Ti, para que possamos discorrer acerca desse tema conforme a ótica do Teu Espírito, a ótica da Tua Palavra, para que possamos entender o que o Senhor pensa em relação a esses paradoxos que são permeados no meio das pessoas. O Senhor tem a revelação, o Senhor tem a resposta. O Senhor é aquele que possui os 7 espíritos, dentre eles o conhecimento, a sabedoria. Verta sobre nós essa sabedoria, esse conhecimento, para que possamos desmistificar, para que possamos, então, Senhor, sermos libertos da ignorância, para que possamos caminhar com uma estrada límpida, fluida, para que possamos, então, buscarmos a Tua presença com mais diligência e nos desembaraçar de tudo aquilo que muitas das vezes trava e paralisa a nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco. Amém. Então, queridos, sem delongas, eu gostaria já de abrir no livro de Êxodo, capítulo 20.
Livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O Senhor, ele diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem a servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Sou eu, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Então vamos discorrer acerca desse tema, né? A maldição dos pais, ela é transferida para os filhos. O que é essa maldição? O que significa isso, né? A gente vê eu realmente, empiricamente falando aqui, eu tento não me ater muito, eu tento não deixar os vídeos longos, mas não tem como, tem determinados assuntos que a gente acaba falando e Deus vai trazendo à memória coisas e a gente acaba falando. Mas eu vou tentar deixar esse vídeo aqui com 10 minutos, já estamos em 7 quase, mas Deus vai dar graça, vamos lá. O que acontece? Você vê, eu empiricamente falando, eu vejo muitas pessoas, né, famílias, a mesma situação que o pai vive hoje é a mesma situação que o seu antecessor passou. Por exemplo, uma pessoa viciada no alcoolismo. A pessoa viciada no alcoolismo. Muito provavelmente, quando ela tiver um filho, o seu filho vai ser propenso a viver no alcoolismo. E nós sabemos que tem pessoas que não sabem beber, né? Tem pessoas que são desenfreadas, pessoas que acabam usando a bebida como uma válvula de escape para as emoções. E é um erro. Uma válvula de escape. Outros usam nas drogas, outros usam com prostituição, outros usam, né, para trair, usam válvulas de escape para fornicar, para fazer muitas e muitas coisas que são horríveis diante do Senhor. Então, o que acontece? Quando você acaba tendo esse tipo de comportamento diante dos olhos dos filhos, automaticamente os filhos vão ter esse ponto de referência. E não é que é uma maldição, é claro que é uma maldição, é algo nocivo, mas os filhos vão começar a olhar para aquilo. E se o filho não tiver um entendimento acerca de Deus, se o filho não tiver uma vida com Deus, muito provavelmente ele vai ser pego por este erro, por esta falha. Não estou querendo fazer apologia que não se pode beber, né? Aí entra naquele contexto que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem que conhecer a si mesmo. Se você sabe que você vai tomar um pouquinho, você vai ficar histérico, ou vai ficar batendo na esposa dentro de casa, ou vai ficar falando porcaria que não deve ser falado, melhor não tomar, né? Então a gente tem que se conhecer a si mesmo. O que acontece? O Senhor está dizendo aqui no contexto de idolatria. Mas nós também podemos aplicar esse contexto do Êxodo 20 também para tudo aquilo que temos dificuldade de se abster. Tudo aquilo que você tem dificuldade de se abster é idolatria. Eu tenho dificuldade de se abster do álcool. É idolatria, você idolatra o álcool. Você precisa do álcool. Porque você não confia que o Senhor ele pode te dar ânimo, que o Senhor possa ser a sua alegria plena. O álcool
é um tipo de idolatria. Prostituição é um tipo de idolatria. O roubo é um tipo de idolatria. Eu tenho essa necessidade de furtar, né? É a idolatria. Tudo que está intrinsecamente, aquilo que você não consegue vencer. Porque assim, ó, o mamon, o amor ao dinheiro, é a maior das idolatrias. Porque você coloca sua esperança nisso. Você se sente bem fazendo isso. E o Senhor nos ensina a sermos totalmente dependentes dele. Eu tenho um problema, eu vou resolver no álcool, para esquecer dos problemas. Não, se você está usando o álcool para resolver os seus problemas, você está deixando de depender do Senhor. Então você está usando o Deus álcool para dar vazão nos seus problemas. E o pior de tudo isso, que a paga desse mundo, o desdobramento da paga desse mundo é terrível, é atroz, ele só vai trazer problema. Então por isso que nós devemos colocar as nossas esperanças no Senhor. Mas e aí, Anderson, por que isso continua se sucedendo dentro das famílias, né? O pai era alcoólatra, o filho virou alcoólatra, o neto também virou alcoólatra. Aqui, no texto, já diz no versículo 6, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Está aqui. Não existe algo místico, uma maldição hereditária que tem que ser quebrada. Eu vejo muitas pessoas fazendo orações, é válido fazer oração, fortalecer as pessoas, né? Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor, sim. Mas as pessoas fazem isso a ponto de mistificar a situação. Não. É simplesmente você abandonar o erro. É simplesmente você decidir andar pelas veredas da justiça. Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Esse deleitar no Senhor é amar ao Senhor, amar a lei do Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como pode o jovem manter-se puro em seu caminho, observando a lei do Senhor? Salmo 119, versículo 8. É a lei do Senhor que quebra a maldição. Eu tenho dito coisas que os meus pais fizeram, eu não vou fazer. É difícil, sabe por quê? Porque por isso que você vê gerações e gerações cometendo os mesmos erros dos pais. Porque é uma cultura que é colocada dentro de casa que acaba se enraigando, acaba virando uma filosofia, um modo de vida. E não pode ser assim, tem que ser quebrado. Por isso que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Por quê? Porque a palavra ela vai nos moldando conforme a filosofia do reino de Deus e não a filosofia do reino da terra, a filosofia dos nossos familiares. Por isso que nós devemos estar aqui, meditando nas Escrituras Sagradas. E ela devagarzinho, né, com leitura, com conhecimento dos atributos de Deus, acerca da lei de Deus, e com oração e com desejo, o Senhor vai tendo misericórdia de nós e vai nos auxiliando, nos ajudando, até que seja debelado por completo essa cultura, e a cultura do reino, ela acaba por nos enchendo por completo e fazendo com que essa cultura errada venha se desenraigando de nós. É difícil, não é fácil. Por isso que muitos não conseguem sair dos pecados cometidos pelos pais, que foram deixados como exemplo para nós. É difícil. Por isso que o filho, muitas das vezes, acaba se prostituindo. O pai adulterou a vida inteira, traiu a mãe, traiu a esposa, e o filho vai muito provavelmente trair também. Porque ele não teve parâmetros. Aquilo ali meio que foi se tornando normal. É por isso que nós devemos olhar para a palavra do Senhor, meditar nela e desejar andar pelas veredas da justiça. Jesus ele fala em
Mateus no capítulo 7, no versículo 3, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela. Antes, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida e são poucos que encontram. Porque é difícil entrar por esse caminho. É difícil você permanecer, sabe, ali lutando contra tudo aquilo que traz danos para nossa alma, para nossa psique, para o nosso corpo físico. Mas o Senhor deseja nos dar graça. O Senhor nos deseja fazer com que nós venhamos quebrar essa maldição, e que é hereditária sim, mas que todavia, entretanto, porém, é possível quebrarmos isso debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, caminhando pelos princípios e valores da palavra de Deus. Então, não tem outra coisa, não tem misticismo nisso. Eu preciso fazer uma campanha de libertação. Não, o que você precisa é obedecer. Se tiver demônio aí, continua indo para a igreja, anda com gente de Deus, esses demônios vão ser expulsos, expurgados da sua vida. Mas obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque é mais fácil a gente destruir algo, é mais fácil a gente viver desleixado do que realmente a gente construir um fundamento, porque fundamento é complicado de se fazer, todo mundo sabe, e construir algo sólido, concreto. É por isso que você vê muitas e muitas famílias se destruindo, até mesmo no meio cristão, você vê muitas pessoas. É difícil mesmo, mas não é impossível, porque a palavra nos garante. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu estava lendo esses dias, eu faço a leitura anual das Escrituras Sagradas, e eu estava lendo uma passagem que Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que Abraão seria pai de multidões. E ali existe algo condicionado. Eu achei muito interessante, achei lindo, porque o Senhor fala assim, eu fiz um pacto com Abraão, e dele vai proceder nações, e dessas nações vão se levantar reis, e nele serão benditas todas as nações. Por quê? No decorrer do texto, Deus vai falar, porque ele ensinará os meus preceitos, a minha justiça, às suas gerações. E esses preceitos de justiça serão ensinadas de pai para filho, e a geração posterior de Abraão será uma geração forte, poderosa. Olha que interessante. Por isso, pai, mãe, até você, filho, você que me ouve, que nasceu dentro de um lar onde você viu muitas coisas erradas acontecendo, e você se pega cometendo os mesmos erros, obedeça ao Senhor. Decida você quebrar esse círculo vicioso que está dentro da sua família. Decida obedecer ao Senhor. Ensine, inculque isso na cabeça dos teus filhos, e eles serão abençoados por Deus. Florescerão como água junto a ribeiros, como árvore junto a ribeiros de água. E para finalizar, porque já estamos em 18 minutos, 19 minutos, eu não consigo falar pouco, gente. Me perdoa mesmo, do fundo do meu coração. Ezequiel vai abordar sobre esse assunto, que Deus, ele não castiga, né, os pecados dos pais nos filhos. Não, Deus não faz isso. Deus não é um Deus esquizofrênico, meus queridos. Porque que coisa que existe. É claro que se você quer ver a sua geração forte, ensine-os. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu vou ter, se assim o Senhor permitir, que os meus filhos sejam fortes, né? Por isso que eu tenho aparado arestas na minha vida, tenho quebrado orgulho, tenho procurado cada vez mais me despir de coisas que são de cunho idolátrico diante do Senhor, para justamente os meus filhos não verem e também não passarem a cometer os mesmos erros que eu cometo e que eu já cometi.
Por isso que nós devemos nos limpar, para que nós venhamos deixar um caminho aplainado para as gerações futuras. E não é fácil esse trabalho, é difícil. Você, homem, você, mulher, você é o sacerdote da sua casa, você, mulher, é a sacerdotisa da sua casa. Cuida dos seus filhos. Sabe? Para com esse negócio de orgulho, por favor. Ame os teus filhos, senta com eles, ora por eles, leia as escrituras sagradas para eles. Procura olhar para a palavra de Deus como o prisma da realidade autêntica que todo ser humano precisa se apegar. E aqui, no texto de Ezequiel, fala assim, ó, mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça dos justos ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Pronto. Acabou. Não temos... Aqui, esse texto aqui, o Êxodo que eu li ali já estava muito bem explicado. Esse texto aqui também já está muito bem explicado. Queridos, é obediência. É obediência. Obediência. Ai, mas você não sabe quando... Eu vim fruto de um adultério. Tudo bem, passa você agora a buscar a verdade do Senhor. Obedeça ao Senhor. Você não muda nada. Claro que é complicado por questões psicológicas, né? Muitas pessoas se rendem a um desânimo, né, mental, vamos dizer assim, no que diz respeito à probidade moral, e acabam se declinando em muitas e muitas situações que são nocivas, né, para elas, devido a essa falta de autoestima, por não ter nascido num lar saudável. Mas Deus pode mudar a sua realidade se você quiser. Mesmo que você seja fruto de um adultério, mesmo que você seja fruto de um estupro, isso não muda nada. Se você obedecer ao Senhor, o Senhor, Ele te limpa, o Senhor, Ele te lava, o Senhor organiza os seus sentimentos e dá perspectiva, propósito de vida para você. E você vai ver que nada nessa vida pode condicionar você a ser uma pessoa fracassada nessa terra. Mas para isso nós devemos obedecer ao Senhor. Para isso você precisa depositar a sua total dependência no Senhor. Não permita com que coisas que aconteceram dentro da sua casa, na sua família. Ah, mas isso é de geração em geração. É pai com câncer, o filho pegou câncer, não significa que a próxima geração vai ter. Existe toda uma questão também de você se cuidar. Não é só cuidar da vida espiritual. Eu vejo muito crente aqui, fica um alerta para você que se diz cristão, que tem que cuidar da alma, porque o apóstolo Paulo fala que o exercício físico tem pouco proveito, mas ele não deixou de dizer que não é importante se exercitar, porque se alimentar bem, dormir bem, cuidar do seu corpo, cuidar da vida espiritual, sabe? Vejo muita gente aí negligenciando isso e está errado. É claro que nós não devemos dar tanto importância quanto ao reino de Deus, quanto à vida espiritual, que é a mais importante sim, mas nós devemos também não negligenciar essas. Porque o Senhor tem uma vida de paz. Bem sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que esperais. Então ireis, orareis e eu vos ouvireis. Clamar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá bom? Então se você tá com aqueles pensamentos, mas meus pais foram assim, já se conformei também, eu vou ser assim. Não, você não precisa ser assim, tá? Não tem nada místico, não. Obedeça ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de fato.
siga os caminhos do Mestre, obedeça ao Senhor, e você verá a manifestação do reino de Deus entrando dentro da tua casa, na tua vida, e esse círculo vicioso se encerrando dentro da sua casa. Amém? Se o seu pai bebeu, foi um alcoólatra, foi um cara que cometeu adultério, prostituiu, matou, roubou, fez um monte de coisa, você não precisa ser assim. Bate no peito e fala: da minha geração para frente vai ser uma geração abençoada. Vai ser uma geração próspera para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está vendo esse vídeo e não é cristão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque é só bênção. Você viver o gozo da alegria da salvação nessa terra e ainda está sobre uma promessa que diz que nós se encontraremos com o Senhor nos ares. E Ele nos promete uma vida eterna ao lado do Pai. Amém? Então, ficou em 26 minutos, não consigo falar menos. Eu vejo o pessoal fazendo vídeo de 10 minutos, não dá, eu não consigo. Me perdoe, viu, gente? Mas está aqui a palavra do Senhor, tá? O Senhor é aquele que fere até a 4ª geração. Porque ele é misericordioso ainda, né? O Senhor é misericordioso, mas abençoa até 1000 gerações. Porque o Senhor quer abençoar, o Senhor não quer amaldiçoar, não. E essa questão de amaldiçoar é o homem que se põe debaixo dessa maldição. Tá? O Senhor respeita o seu livre desejo de escolher aquilo que você quer para a tua vida. Porque Deus, ele não duela contra o seu próprio caráter. Tá bom? Decida obedecer. E eu tenho plena certeza que esse círculo de maldição que pegou as gerações que antecederam você vai ser quebrado no nome do Senhor Jesus Cristo. E realmente é quebrado no nome de Jesus porque é a palavra dele. É Ele que purifica, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que regenera, é Ele que traz a vida, é Ele que dá a salvação. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Valeu!